Olá, eu sou o Roger Godoy, acadêmico do curso de Letras Inglês pela Uniaselv, e hoje, juntamente com os meus colegas Daniel Torquato, Patrícia Caetano Diogo e Vinícius Carvalho Comaceto, estaremos apresentando a socialização da disciplina de prática interdisciplinar do módulo 8, supervisionado pela tutora Maria das Graças de Almeida Midlash. O título do nosso trabalho é A Tradução no Ensino de Língua Inglesa. Resumidamente, a gente pode notar que se fala muito que é necessário diferentes métodos de ensino e aprendizagem nos dias de hoje, né? Sendo necessário novas ferramentas aí que auxiliem o aluno na compreensão e aquisição de vocabulário, de gramática e tudo mais. A gente pode perceber também que quando um educando, um estudante de língua inglesa, encontra uma palavra que ele ainda não conhece, para ele a ação mais natural é traduzir essa palavra para sua língua-alvo, podendo entender assim o significado que essa palavra carrega. A gente pode dizer, então, que a tradução está fortemente ligada no processo de ensino-aprendizagem e aquisição de uma nova língua. Mas será que nós podemos usar a tradução de forma prioritária em sala de aula? Através dessa pesquisa, nós descobrimos que há pesquisadores que apoiam, sim, o uso da tradução, porém outros não são muito a favor dessa prática. Assim, o presente paper ele visa discutir a importância da tradução no processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. As palavras-chave escolhidas para esse trabalho foram língua inglesa, tradução e metodologias de ensino. Introdução. O presente artigo visa mostrar a tradução como um importante recurso estratégico para o ensino de língua inglesa no contexto educacional, salientando que o uso da tradução no ensino de LE é especificado ao ensino-aprendizagem da língua inglesa e não da tradução. Muito se discute a respeito do uso da tradução no ensino do idioma. Ainda que seja um método bastante antigo, ele ainda é o mais requisitado para o ensino do idioma daqueles alunos que nunca tiveram contato, com o mesmo. Segundo Leffa, 1988, a tradução é a atividade com mais tempo de uso no ensino de línguas estrangeiras. Com isso, podemos observar que o emprego da mesma ainda continua em uso para ensinar o idioma. Através deste recurso, o aluno vai se desenvolvendo no decorrer do seu aprendizado, criando vocabulários diversos para a própria comunicação, ou seja, criando sua própria imersão no aprendizado do idioma que se propôs a aprender. O mesmo busca analisar, através dessa averiguação, a importância do uso da tradução como um recurso de grande valia, levando em consideração que a tradução tem eficácia no início da aprendizagem de um idioma. Olá, meu nome é Patrícia Diogo e agora falaremos da fundamentação teórica do nosso trabalho. Para a fundamentação teórica, nós procuramos autores mais recentes, então as leituras que nós fizemos para esse trabalho, elas vão de 1998 até 2017. Os autores que nós pesquisamos, eles trazem uma ideia de que a tradução pode ser benéfica para a sala de aula de língua inglesa, especificamente, e que ela deve ser tratada de forma que seja uma ferramenta de auxílio ao nosso aluno e não uma forma dele pular etapas, não uma forma de ele realmente não aprender, ficar usando o tradutor e não se ater ao aprendizado em si, não. Mas que a tradução em língua inglesa, seja ela com tradutor online ou com dicionário, ela pode ser uma ferramenta muito benéfica para que o nosso aluno desenvolva as capacidades dele. Então, segundo Basnet, que é o primeiro autor que a gente cita aqui, a tradução não é a substituição de elementos lexicais e gramaticais entre línguas. Isso é muito importante que a gente oriente o nosso aluno para que ele saiba que não é apenas olhar no dicionário ou no tradutor, no Google Translator, e pegar a primeira palavra que aparece, e sim ele deve saber que, às vezes, a primeira palavra que aparece não é o que ele busca. Então, é o papel do professor orientar o uso da tradução para que o aluno possa usá-la como uma ferramenta de aprendizado efetivo. Oliveira nos diz que a tradução é uma prática que requer uma gama de conhecimentos linguísticos e culturais por parte do tradutor, além de muita dedicação. Com isso, sabemos que essa tarefa não é algo simples, porque em alguns casos existem termos que só podem ser conhecidos seus reais significados conhecendo o local.
onde esse texto foi escrito. Né? O contexto histórico ajuda também. Pode ocorrer que algumas palavras, ao serem traduzidas para outra língua, apresentem sentido distinto do original, sendo que para não ocorrer essa perda de sentido, o tradutor deve ter o conhecimento do contexto. Isso não acontece com o nosso aluno. Isso é o papel do professor poder orientá-lo. Né? Seguindo aqui, nós vemos a imagem de 2 tradutores, e é importante a gente sempre trazer essa perspectiva para o nosso aluno quando a gente liberar o uso de tradução em sala de aula. Entre linguistas e professores experientes, é sabido, né, é comum que se diga que não há uma tradução exata para a maioria das palavras, e sim uma equivalência, onde as expressões se equiparam entre uma língua e outra, e elas vão exercer a mesma função comunicativa. Já outras palavras não têm uma tradução direta, a gente precisa fazer uma interpretação. Vejamos no português, por exemplo, a palavra saudade não pode ser traduzida para o inglês ou espanhol, por exemplo. Pelo menos não pode ser traduzida diretamente. Ela precisa ser adaptada para uma expressão que demonstre o mesmo contexto ou sentido nesse caso. Né? Na imagem aqui, nós vemos a tradução da palavra saudade do português para o inglês na ferramenta Google Translator do lado esquerdo, e a imagem da ferramenta Word Reference, que é um tradutor online também, no lado direito da imagem. Ambos tradutores dão a mesma resposta, expressões próximas da palavra saudade, mas não exatamente uma tradução direta, onde o tradutor também nos mostra uma equivalência não exata, mas algumas expressões aproximadas. É importante que a gente traga essa consciência para o nosso aluno, e que a gente trate em sala de aula a tradução como um recurso, uma pesquisa, e não um cheating, não ele tá trapaceando, né, e não aprendendo de fato. O uso de tradutores no ensino de língua inglesa, especialmente em salas de aulas de cursos privados pelo Brasil, esse uso é muito desencorajado, porque esses cursos acreditam que a gente deve esquecer a língua materna quando entra na aula e utilizar somente a língua inglesa. Acontece que esse tipo de abordagem nem sempre funciona, principalmente com alunos do básico. A gente precisa da referência da língua materna, né? Muitas metodologias com suas fórmulas prontas baniram o uso da tradução em sala de aula, mas com a abordagem comunicativa e com novos estudos, como alguns autores que a gente cita aqui, a gente vê que a tradução ela pode sim ser muito benéfica. Aos poucos, a tradução volta a exercer um papel, ainda que secundário, mas importante nas aulas de língua estrangeira no Brasil, segundo o LEFA, publicou em 1998. Né? Percebe-se que com o avanço de recursos digitais e online, é impossível fugir da tradução durante o processo de ensino. E muitos alunos recorrem aos tradutores, fora de sala de aula também, né? Eles recorrem aos tradutores digitais para sanar suas dúvidas de vocabulário. E esse retorno do interesse nesse recurso, hoje em dia na sala de aula de língua inglesa, e o uso moderado dele nas aulas, importante, é importante e inclusive é encorajado por alguns autores. Né? Alguns autores o veem como uma coisa benéfica, como o Welker, em 2004, fala sobre a tradução como uma quinta habilidade. Então, além do reading, do writing, do speaking, do listening, translating, ele cita como uma quinta habilidade, né? Como se fosse uma prática a mais do nosso aluno. Batista nos diz também que isso significa que a tradução na contemporaneidade... Deixa eu ajustar o tamanho aqui. A tradução na contemporaneidade deve ser trabalhada com a sala de aula de forma adequada. Então, ela deve ser adequada à realidade complexa do aluno, né? Ou seja, para uma atividade, tarefa ou exercício que gere resultados positivos em termos do uso da língua para fins de comunicação, e não somente decorar para preencher provas. Entretanto, embora nos dias de hoje haja uma preocupação de se trabalhar a tradução, há estudos ainda que tratam sobre o olhar do senso comum, ou seja, a transposição de uma palavra para outra. Estudos ainda acham que a tradução é muito leviana. Já outros estudos, como o do Welker, por exemplo, trata a tradução como uma quinta habilidade.
Então, a partir dessas leituras e das reflexões que nós fizemos acima desses autores, esse grupo discutiu sobre as práticas de sala de aula, né, e os processos que venham a contribuir para o ensino-aprendizado de língua inglesa, utilizando a tradução como uma ferramenta. Metodologia. Primeiramente, então, foi realizada uma pesquisa qualitativa para compreender mais os fenômenos e pensamentos a respeito da tradução no processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa. As buscas elas se iniciaram em sites, livros, periódicos e também em artigos acadêmicos que pudessem basear o nosso paper. Foram selecionados, então, autores como Batista, Leffa, Oliveira, Velker e outros. Depois disso, depois dessas leituras iniciais, nós realizamos uma roda de conversa entre os integrantes do grupo, a fim de expor aí os dados encontrados por cada um de nós. Depois nós demos início à escrita do paper e à elaboração dos slides da socialização, bem como a gravação e a postagem do mesmo. Ao longo do trabalho, nós pesquisamos sobre a metodologia da utilização da tradução ou a não utilização da tradução no ensino da língua inglesa. Diversos métodos foram pesquisados ao longo das pesquisas que efetuamos e o que mais se destacou é exatamente o que gera polêmica, é a dualidade da utilização da tradução ou a não utilização da tradução como metodologia. E durante a pesquisa que se desenvolveu, nós podemos verificar que nessa engrenagem existe uma peça muito importante, que é o professor. O professor é que ele é o mais capacitado, pois ele conhece a turma, e dentro desse conhecimento que ele tem da turma, ele é que pode aplicar a tradução quando o aluno ele é iniciante, para que esse tenha uma base sólida e possa desenvolver o conhecimento da língua inglesa ao longo do seu aprendizado. E o professor ele também tem essa capacidade de, quando perceber que o aluno consegue aprender o vocabulário, frases, compreender um texto de forma contextualizada sem o recurso de dicionários ou outros artifícios para que possa interromper a utilização de determinada habilidade ou devido a uma palavra que ele não conheça ou que ele fique em dúvida. E aí ele acaba procurando um dicionário ou acaba querendo pesquisar mais sobre determinada palavra, perdendo sim a dinamicidade da habilidade que ele esteja utilizando. Então o aluno ele tem que desenvolver essa capacidade pouco a pouco, de forma que ele não seja prejudicado quando esteja utilizando a habilidade da língua inglesa. E isso só vai chegar a um ponto quando ele tiver um pouco mais de experiência. E o professor é que vai saber dosar isso tijolo a tijolo, de forma a erigir esse conhecimento do aluno, essa capacidade dele se comunicar ou de compreender a língua inglesa sem que ele interrompa e acabe se atrasando numa conversa, tornando essa conversa praticamente muito mecânica, né? Assim, ele atua de forma mais natural possível. Então, foi visto que a tradução ela é benéfica ao aluno que ele é iniciante, e o professor, à medida que ele vai desenvolvendo essas habilidades, se tornando plena nelas, ele já deixa de utilizar essa tradução automaticamente. O professor é que vai dar essa dosagem ao longo do seu aprendizado.